Isto é para a doutora Andreia Mendes. A afinidade espiritual e cultural pode ser um dos fatores primordiais para a união do casal e a partilha de bem-estar? Tem que ligar por trás. Está vermelho? Eu acho que é fundamental. A partilha espiritual e cultural é fundamental. É uma das bases das relações. É a forma como nós olhamos o mundo, esta educação, a cultura, a espiritualidade é uma das nossas necessidades. E, portanto, é importantíssima. Mais alguém quer? Não sei se algum dos... Ouve, eu não sei se respondi. Sim? Esta aqui é esta para mim. Não sei se vocês querem... Se alguém quiser dar uma chega, estejam à vontade, não se inibam. Não? Podemos colocar a pergunta para a Amélia? Sim? Amélia, o casa-descasa de hoje deriva do egoísmo do ser humano? Não podemos considerar assim, mas também, quer dizer, depende da situação, porque o casamento aconteceu. Há casamentos que acontecem, evidentemente, por falta de maturidade daqueles que o fazem, não é? Ou não, mas não tem que ser necessariamente por uma questão de egoísmo. Há outros valores que podem levar a um casamento que não dê certo. Muitas vezes a simplicidade, a despreparação, o meio... Às vezes, em famílias numerosas, também há alguma pressão exercida no sentido de que os filhos arrumem a sua casa, como se diz na gíria, pode levar a alguma precipitação ao casamento, sem que tenha necessariamente a vertente, de facto, do egoísmo. Então, qual seria a causa? Já agora, não sei. Será uma maior facilidade económica? A Gláucia está a abanar com a cabeça, a Andreia está imóvel. Eu estava a pensar aqui, não somente o egoísmo, mas eu acho também há uma facilidade muito maior, como falou a Andreia, hoje em dia, de se divorciar. Por outro lado, eu acho também que antigamente existia um preconceito muito grande em relação ao divórcio. Uma família que existia, uma pessoa divorciada, era um tabu muito grande, né? Eu me lembro que algumas pessoas, que quando existia na família uma pessoa divorciada, as pessoas olhavam com muito preconceito na sociedade das antigas. Hoje em dia não, é quase um estatuto considerado qualquer coisa que é bem. Vamos divorciar, as pessoas gostam desse estatuto quase, né? As pessoas hoje em dia não têm tanto preconceito quanto antigamente tinham em relação ao divórcio. Então eu acho que se quebraram muitos tabus em relação ao divórcio também. Eu acho que não somente é o egoísmo no sentido de se pensar somente em si próprio, não se pensar nos filhos, não se pensar na família enquanto aquela célula que se procura preservar nesse sentido do egoísmo, mas também muitos outros fatores que facilitam hoje em dia o divórcio como um meio simplista de uma solução, não se preservando outros valores que são mais fundamentais na sociedade. Tinha aqui a força, faz favor. Em termos também mais psicológicos, e isto foi, eu ouvi numa das comunicações do primeiro painel, que é um bocadinho a pessoa põe-se a jeito para resolver o trauma, não é? Pronto. Quando há uma relação que não corre bem, que de alguma forma há um trauma, parece que vamos repetindo e vamos... Penso que foi na depressão que isto foi referenciado. E portanto, fazemos da mesma maneira e queremos que dê uma coisa diferente. E muitas vezes não acontece.
não é? Portanto, e há a repetição do trauma muitas vezes para tentar ter outra solução. Há ainda estudos que dizem que a partir da terceira relação que não é bem sucedida, a probabilidade de, depois disso de haver uma relação bem sucedida é francamente menor. E pronto, podem ser estes fatores mais psicológicos que podem conduzir a esta situação de casa, descasa, agora um, agora outro. Já agora, eu esqueci-me de apresentar a doutora Gláucia. Ela é médica, é psiquiatra, é espírita, veio do Brasil já há bastantes anos, entretanto já está cá há muito tempo em Portugal, trabalha no Hospital Garcia de Horta como psiquiatra e também dá consultas em Lisboa. Está aqui o marido, o Zé Carlos Bonet, e com muita alegria temos aqui. Gláucia, tinha aqui uma pergunta que endereçava à Gláucia, mas qualquer um pode responder, mas que fala aqui em psiquiatria, daí, embora não esteja para ninguém. Hoje em dia é muito comum haver filhos de pais separados. Poderemos dizer que a próxima geração será uma geração desajustada ou uma geração psiquiatrizada? Eu penso que não podemos generalizar, porque dizer dessa forma é dizer que os filhos de pais separados serão filhos desequilibrados. E eu acho que nós não podemos generalizar de forma nenhuma, porque, de certa forma, tudo depende de como os pais dos filhos separados enfrentam o divórcio. Permita-me, Amélia, colocar aqui uma questão em relação à sua apresentação, porque eu diria que aqueles sintomas que aqui foram apresentados podem acontecer nos filhos dos pais separados, dos adolescentes dos filhos dos pais separados, mas não quer dizer que necessariamente irão acontecer. Era uma ressalva que eu gostaria de fazer, porque assim, frequentemente pode acontecer quando existem pais desequilibrados que não sabem conduzir o divórcio adequadamente, e muito frequentemente realmente acontece, porque muitas vezes os pais, quando se separam, utilizam os filhos como arma de arremesso um contra o outro, ou seja, como forma de guerra entre eles utilizam os filhos. Isso é muito frequente, ou seja, para atingir o outro membro do casal, o casal utiliza os filhos, utilizam-se dos filhos. Então, com muita frequência, quem mais sofre no divórcio são os filhos realmente. Então, com muita frequência, e por isso a Amélia colocou isso, que é natural que aconteça nos centros espíritas, e não só nos consultórios médicos, psiquiátricos e da psicologia infantil, nós recebemos realmente crianças, adolescentes com fragilidades devido à separação dos pais. Agora, não quer dizer que todos os filhos dos pais separados irão ter desajustes e desequilíbrios psiquiátricos, e nem necessariamente que a nova geração, por terem mais frequentemente divórcios, irá ser uma população de desajustados. Não quer dizer que vá ser assim. Agora, se nós queremos quem vai passar por um processo de divórcio, o que eu diria é, quanto mais equilibrado for esse processo, mais os filhos serão preservados nesse processo de separação. E se a pessoa pensar nos seus filhos e quiser preservar mentalmente, saudavelmente a psicologia dos seus filhos, a melhor forma de o fazer é levar as coisas da melhor maneira possível com o seu parceiro. Porque senão realmente eles poderão ser muito afetados. Não quer dizer que sejam categoricamente afetados. Agora eu gostava de fazer um desafio, uma provocação. Pronto. Há muita gente no meio espírita que pensa, e nós sabemos isso, que muitas vezes, quando aquilo que a Amélia referiu, e bem, na minha ótica, quando nós reencarnamos, trazemos um projeto de vida. Né? Olha, eu quero participar na sociedade desta maneira, daquela, ou celibatário, ou casar, ou receber aqueles filhos, ou ser agricultor, ou engenheiro, ou isto, aquilo, seja o que for, né? Se porventura a pessoa tiver um casamento que
não satisfaz plenamente. Portanto, a pessoa não sabe se foi programado ou não, não é? Pode ser, pode ter embeiçado com aquele ou com aquela à primeira, ou não. E já está a fazer análise psicológica, não é nada comigo isso. Mas muitas pessoas põem esta questão, não é? Como é que eu sei se estou com a pessoa certa? Devo aguentar este marmanjo ou esta marmanja até ao fim da vida, só por causa dos filhos? Quer dizer, num relacionamento onde não há violência psicológica e física. Pronto, vamos tentar aturar-nos, etc. Ou será mais saudável? Olha, vai cada um para o seu lado, leva lá o aquário que eu fico às pedrinhas. Isto não é fácil, no meio espírita não é fácil. Não é fácil. Isso aí é uma armadilha. Bom, eu normalmente digo assim, se você está casado com o seu parceiro, vive mais ou menos bem, não é uma vivência desconfortável, não tenha certeza se é aquele parceiro se é ou se não é, mas não vive em desconforto, mas também não vive plenamente satisfeito, mas não vive também em desconforto. Está colocando num casal espírita, né, que tem noção de que realmente você vê como um projeto reencarnatório. Você tem que também ter noção de que nenhuma relação é perfeita e nenhuma relação é nenhum mar de rosas. Todas as relações têm problemas, todas as relações têm dificuldades, todas as relações passam por períodos mais altos e períodos mais baixos. Então, esse questionamento que o Lucas coloca, eu acho que é um questionamento normal e frequente em todos os casais, Lucas. E quem é um casal que tem essa noção espírita, é mais frequente ainda, não é? Então, essas questões são o dia-a-dia no centro espírita, não é? Que as pessoas nos trazem. Então, a pessoa diz assim, então, eu vou buscar outra pessoa, quer dizer, então, é melhor estar quieto com o seu parceiro do que estar com essas elucubrações, porque assim, se você tem uma família constituída, se você tem responsabilidades, principalmente quando há filhos, então você tem uma responsabilidade ainda mais acrescida, porque você tem uma responsabilidade com o seu filho, com aquela parceira que você tem. Pode não ser aquela pessoa ideal que você imagina, mas pessoas ideais não existem. E normalmente só existem no nosso imaginário, né? Na nossa fantasia de pessoa ideal. Né? Existe uma pessoa, aquela fantasia da pessoa ideal, da pessoa perfeita, do casal perfeito que encheria as nossas medidas, normalmente existe na nossa fantasia, mas a realidade está sempre muito distante da nossa fantasia. Então eu costumo dizer assim, as pessoas que me perguntam isso na nossa consulta, porque normalmente existem muitas essas perguntas também, não é? A nossa realidade, o nosso dia a dia é feito de vicissitudes, de dificuldades, de alegrias, portanto, mas também é feito da realidade do casal. E a realidade do casal não é somente alegrias, é dificuldades também. Então, se você está com seu parceiro e está num casamento, e tem alegrias e tem dificuldades, isso é o normal, Lucas. Então, se você tem aquela vivência que é o normal, e você está pensando, mas não é o casamento ideal, então deixa o ideal para lá e pense na sua realidade objetiva e fique satisfeito com isso, não fique pensando só no ideal. Nem imaginas a alegria que me deste, está ali a minha mulher a ouvir, estás a ver? É que eu estou farto de dizer isso, mas assim, ao menos ouve de outra pessoa. Muito obrigado. Estou a brincar. Ela é uma joia, contada a mim, não chateia ninguém. Eu ia só acrescentar, se há alguma coisa a acrescentar àquilo que a doutora Glaucia disse, é exatamente aquilo que eu penso. Em relação àquelas situações que apresentei, são situações que se vivenciam no centro espírita, no dia-a-dia do atendimento, em que aparecem pais que estão a passar, de facto, dificuldades com os filhos. Portanto, são crianças filhas de pais separados, apresentam aqueles sintomas. Eu não quis, de forma nenhuma, criar um quadro negro. O negro é um quadro real e, como também ainda tive a oportunidade de dizer, o amor vai imperar sobre tudo isto. Em relação é o tal tempinho que nos toca. Em relação, também se falou que, ainda tive tempo, que muitas vezes, quando há só a figura materna ou a figura paterna, o jovem ou a criança acabam por assumir o papel do outro na família e, mais cedo ainda do que é habitual, eles tomam as rédeas da vida e do próprio lar, de parceria com o pai ou a mãe que ficaram. E muitas vezes tornam-se adultos até mais cedo,
por força da própria vida. Agora, em relação ao casamento ideal, também me posso reportar ao atendimento, e tenho já algum estatuto de tempo. Muitas vezes as pessoas vêm ao atendimento com problemas no casal, no conflito, e à força toda que querem que nós lhe digamos se hão de separar-se ou ficar. Mas a resposta são, depois de estarmos ali a debater o assunto e de desabafarem, porque muitas vezes as pessoas vão ao atendimento nem é à procura de alguma coisa, simplesmente de quem os ouça. É uma realidade. E a pergunta que lhe fazemos é, o que é que o seu coração lhe diz? E às vezes, sobretudo com senhoras, eu apesar de tudo, custa-me, acho que não devo. Então pronto, faça o que o seu coração lhe diz. Acho que se nós nos consultarmos nós próprios e virmos até que ponto aquele comprometimento nos diz alguma coisa por dentro, por aí é o caminho. Muito bem. Tinhas aí mais alguma questão? Tenho uma para ti. Posso? Sim. Tenho uma para ti. Porque é que o Espiritismo é contra a pena de morte? Bem, eu depois de ter tirado aquele curso que aquela senhora me impingiu e ter lido o livro dos Espíritos, aprendi e tem lógica. A pena de morte fazia sentido se não existisse vida para além da morte. Aplicava-se aquele refrão, não é? Morto o cão, acaba-se a raiva. Mas o que acontece é precisamente o oposto. Por exemplo, havendo a pena de morte, o que é que acontece? A sociedade está a livrar-se temporariamente de uma pessoa e a mandá-la para o mundo espiritual à força. Ora, aquele indivíduo que é condenado à morte na cadeira elétrica por hipótese, né, vai para o mundo espiritual revoltado, continua com os mesmos instintos, com a mesma maneira de ser e continua a interagir com a sociedade da mesma maneira que interagia cá, só que agora no estado de invisibilidade. E voltará a reencarnar provavelmente nessa mesma sociedade até que essa sociedade o eduque. Poderá ser, por exemplo, uma explicação do porquê de haver muitas crianças violentas. Isto é uma explicação minha, não é de espiritismo. Nos Estados Unidos da América, por hipótese, nós questionamos porque é que há tantos miúdos com 6, 7 anos pegam numa metralhadora, numa pistola e há aquelas mortes assim às vezes nas escolas, parece que pegou moda. E eu questiono-me até que ponto não serão pessoas que foram enviadas para lá de lá à força. Portanto, o Espiritismo ensinando-nos a imortalidade para além da vida do corpo de carne, a pena de morte deixa de fazer sentido. Portanto, o objetivo da sociedade é um objetivo educativo, pedagógico, né? E, portanto, isso não faz qualquer tipo de sentido. Porque mais cedo ou mais tarde vamos ter de educar aquela pessoa. Então é preferível que a pessoa esteja na cadeia. O Jorge Gomes há uns anos até contou um caso de um indivíduo que tinha apanhado prisão perpétua nos Estados Unidos e que depois encantou-se lá com um passarinho, não foi, Jorge? Lá na grade, na janela, e tornou-se um dos mais famosos ornitólogos, especialistas em aves do mundo, né? Foi estudando com o ensino à distância, qualquer coisa do género. Portanto, mesmo aquele que está preso é um ser humano, é nosso irmão, portanto é alguém que tem valor, que tem sempre algo de útil que nós podemos explorar. Daí que devemos respeitar a condição humana. Muito bem, Lucas. Agora tenho aqui uma pergunta para a doutora Andreia Mendes. A doutora Andreia Mendes falou que o casal tem de lidar com os filhos com a entrada na adolescência. Então, como é que um dos pais sozinho lida com tudo isso? Portanto, no caso de pais separados, não é? Depende se for pai ou mãe, mas
com o amor, eu não consigo dizer de outra forma, com aquilo que eu costumo dizer aos pais em consulta, com o amor inteligente. Ou seja, o amar não é dar de uma forma sem limites e deixar fazer tudo porque amamos e adoramos aquela criança ou aquele adolescente. Não. O adolescente tem que perceber que é amado e que é aceite na sua identidade, pelos seus interesses, por aquilo que quer, mas que também tem que obedecer e tem que respeitar os limites e as regras. E, portanto, o lema é o mesmo, é amar de forma inteligente, aceitar e limitar, que é a mesma forma de educar tendo pai e mãe. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que eu depois não interrompi porque me assustei relativamente à Amélia, uma situação que estava a comentar, que eu não queria deixar passar, que é relativamente às consequências dos filhos de pais divorciados. Eu estava a dizer que muitas vezes os filhos que assumem o papel do outro, que não é necessariamente bom. Ou seja, efetivamente a criança que fica com um dos pais torna-se mais responsável, mais cuidadoso, por norma, não é? Pronto, porque sabe que a mãe ou o pai com quem está tem mais responsabilidade. Mas é importante que a criança perceba que o seu papel é ser filho naquela família, não é? E, portanto, e não ser pai, não pode substituir, porque são os pais que se separam. Ele não deixou, isto muitas vezes é mais comum nos rapazes, não é? Portanto, os rapazes a substituir o pai juntos à mãe. Aliás, os rapazes eu acho que sofrem imenso em termos de desenvolvimento de identidade e destas coisas, são sempre os mais, os que têm mais turbulência, portanto, têm mais tendência a assumir o papel do pai. E é importante que a mãe e o pai vão ajudando a perceber e compreender que não tem que assumir, não tem e não pode. Do ponto de vista da saúde mental, nem sequer é saudável. Portanto, tem que continuar a ser filho, porque continua a ter um pai e uma mãe. Continua a não ser regra, mas há casos absolutamente. Exatamente, normais, exatamente. Mas isto é quase uma tendência natural, principalmente nos meninos, porque é muito inconsciente. Isto acaba por, pronto, principalmente nos meninos. Tem aqui outra para a Andreia, já agora. Hoje em dia fala-se muito em crianças índigo, cristal, que Allan Kardec também chamava as crianças da nova era, no livro A Gênese. Os pais não sabem como lidar com as crianças de hoje, os professores também não. Como é que a doutora Andreia lida com eles? Esta foi bem metida. Olha, eu respondo sempre da mesma maneira. Da mesma maneira que lido com os outros. É assim, eu não, portanto, na minha formação académica não tive nada que me ensinasse que era uma criança índigo. E não sou propriamente especialista. O que eu sei fui aceitando os desafios dos pais, ou seja, chegam à consulta e dizem, eu acho que o meu filho é índigo. Então eu fui à procura e vamos lá ver o que é que isto é. E de facto, eu encontrei algumas crianças que me ensinaram, uma criança em particular, que me ensinou o que era, porque aquilo fazia checklist. E de facto não tem que ser de maneira diferente. O que eu acho é que estas crianças acabam por talvez sentir necessidade de se expressar mais, ou de terem que ter um tempo especial para partilhar aquilo que têm de extraordinário, com mais liberdade. Porque têm interesses atípicos, porque muitas vezes pensam determinadas coisas diferentes dos colegas ou até dos adultos, porque questionam mais e, portanto, precisam de ser olhadas como crianças, mas muitas vezes, quer dizer, nós, é uma criança, e nós achamos muita graça, mas não vamos a sério.
E eu penso que eles têm que ser respeitados e terem um tempo próprio para pensar desta forma especial e poderem expressá-lo. Portanto, eu tenho desta criança que me ensinou o que eram as crianças índigo, desenhos espetaculares que eu digitalizei sobre o que era o mundo ideal, o que era o mundo, as relações, o que era a escola ideal, e ele na altura era muito pequenino e de facto revelava uma maturidade e uma capacidade de pensar as necessidades das outras crianças e do que era importante dar às crianças naquele momento para se tornarem adultos capazes de fazer mudança no mundo de uma forma extraordinária. E eu penso que é isso que os pais precisam de darem a estes filhos, e informarem-se e lerem. Há muita informação. Pronto, é isto. Gláucia, tem alguma opinião sobre isto? Quer dizer alguma coisa? Não, eu gostaria de acrescentar só um aspecto, que às vezes o que me assusta é a posição dos pais, essas crianças. Porque muitas vezes os pais é que se sentem supervalorizados com essas crianças. Isso me assusta um bocado, porque às vezes as crianças muitas vezes se diferenciam dos outros. E os pais é que acham que tem uma criança ali também muito diferente dos outros, então especial. Então isso é que me assusta um pouco em relação a isso, porque os pais começam a fazer uma propaganda em cima da criança, porque meu filho é especial, e as crianças começam também a se acharem muito especiais. Então eu acho que a gente tem que ter muita atenção enquanto pais, no sentido de se tem uma criança especial, nesse sentido de não devolver isso à criança, no sentido dela se sentir especial, porque isso pode perverter o sentido dela ser uma criança índigo, porque ela vai se sentir diferente e estaremos colaborando para, de certa forma, deformar o sentido do índigo, não é? E talvez alterar até o valor daquela situação para o desenvolvimento da criança na sociedade, e os pais reagirem de uma forma normal em relação àquilo. Então, aquilo que a Andrea disse, que reage normalmente, também deveria ser a atitude dos pais em relação à criança, uma atitude normal, de respeito, compreensão, admiração sempre, né, porque a gente fica admirado quando vê uma criança índigo, mas de respeito, compreensão e naturalidade. Eu acho que essa deveria ser a atitude dos pais. Essa me preocupa muito mais, no sentido de receber aquela criança, mas aceitar o desenvolvimento dela dentro da sociedade, dentro da família, como de uma forma natural. Porque os pais é que ficam muito se sentindo, eu tenho uma criança especial, né? E começam a divulgar isso entre os amigos, na família, na escola, pronto. E a criança começa a se sentir supervalorizada no ambiente em que está, na escola, na família, em todos os ambientes, e começa a perverter um bocadinho o sentido também, que pode ser um benefício para o crescimento social. Obrigada. Lucas, tenho aqui uma outra pergunta que gostaria que fosses tu a responder, se não te importas. O suicídio é hereditário? Numa família houve 20 suicídios. Isto é uma afirmação que a pessoa faz. Portanto, eu volto o suicídio é hereditário? É a pergunta. E depois acrescenta, numa família houve 20 suicídios. Bem, dentro do que eu sei, e depois, se eu estiver errado e nesse aspecto a presença da doutora Gláucia faz jeito, porque ela percebe dessa área, eu penso que o suicídio não seja hereditário. O que pode acontecer aqui é, na minha ótica, e dentro do que sei, duas coisas. Ou uma família, um grupo de pessoas comprometidas de uma vida anterior que se juntam ali, provavelmente até ex-suicidas, que se juntam novamente com tendência para isso e que se deixam vergar perante as agrulhas da vida, ou então uma família em que alguns elementos têm, um ou outro tem de facto essa tendência, e haja ali um caso obsessivo grave, né?
em que as pessoas se deixam também vergar. Mas quer-me parecer que não seja uma componente hereditária, mas sim uma escolha do espírito que se deixa vergar às dificuldades da vida, já que os bons espíritos ensinam-nos que todos nós reencarnamos fadados ao êxito, todos, sem exceção. Né? Portanto, ninguém reencarna com o objetivo de se suicidar. Portanto, não sei se a doutora Glaucia quer dar algum complemento. Bem, nós não podemos dizer que suicídio em si seja hereditário, não é? Ou seja, que a pessoa esteja fadada a suicidar-se por hereditariedade. Isso não existe. Agora, poderíamos dizer que existe uma tendência ao suicídio em determinadas famílias, por hereditariedade. Eu vou explicar, para não dizer que estou me contradizer. Porque é o seguinte, existem determinadas doenças psiquiátricas que têm uma componente hereditária mais marcada. Dentre elas, por exemplo, as doenças do cunho da depressão bipolar, por exemplo. Ou seja, existem determinadas doenças cuja prevalência existe uma maior prevalência dentro de determinadas famílias. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que dentro do espectro da depressão, eu diria, a depressão unipolar, a depressão major, ou a depressão bipolar, que é a depressão marcada por ciclos, depressão major ou mania, aquela depressão que a gente conhece, chamada como depressão bipolar, que tem ciclos em que a pessoa está muito excitada, com grande exuberância, ou ciclos de grande depressividade, que é a depressão bipolar. Esse tipo de depressão tem uma grande reentrância, ou seja, tem uma grande prevalência de aspectos genéticos. Então, o que quer dizer isso? Que 30% desse tipo de depressão tem a ver com aspectos genéticos. E também a depressão major tem 30% de aspectos genéticos na sua expressão. Ou seja, esses aspectos genéticos podem contribuir para que a pessoa tenha uma tendência para o suicídio. Mas, obviamente, que só são 30% que podem ser influenciáveis para a tendência suicida. Os outros 70% não serão. Ou seja, quando a gente faz uma história em psiquiatria, nós vamos observar o quê? Nós perguntamos sempre, existem casos de suicídio na família? A pessoa vai dizer, existe ou não existe. Mas observamos que quando existem casos de suicídio na família, esse é um dado sempre muito positivo para a gente poder avaliar o risco do suicídio da pessoa. Por quê? Porque normalmente será um fator positivo de maior prevalência para aquela pessoa. Então, o suicídio não será considerado uma coisa hereditária. A gente não pode considerar o suicídio como hereditário. Mas existe uma maior tendência para as doenças do fórum depressivo, mais ou menos em 30% serem os fatores hereditários contribuírem para a tendência depressiva. Ou seja, os outros 70% são fatores ambientais, fatores sociais, outros tipos de fatores que poderiam influenciar no processo depressivo. Mas aqueles 30% são genéticos. Nesse tipo de depressão que está relacionado com endogenicidade, que é o tipo de depressão major, depressão bipolar, e essas depressões que têm mais a ver com aspectos orgânicos da pessoa. Não é aquela depressão porque perdeu o emprego, ou aquela depressão que tem a ver com aspectos do dia a dia, mas sim aquelas depressões que a pessoa sente-se deprimido e não tem uma razão objetiva para estar deprimido. Essas têm mais um aspecto hereditário. Respondi, Lucas? Temos só aqui a última pergunta, tínhamos aqui mais duas, mas o tempo está adiantado. Esta é para a Noémia. Qual o tipo de aborto que os espíritos aprovam e em caso de violação, o que é que considera o espiritismo, se deve abortar ou não? A primeira questão já respondi ao Sr. José, não sei das quantas, que já não lembro do resto, não? Mas então eu repito. Portanto, a única situação em que de facto o aborto segundo o espiritismo é permitido é quando
a vida da mãe, da futura mãe, da gestante, está em causa. Portanto, nesse caso, deverá optar-se por uma questão de consenso entre a morte do bebê que vai nascer ou da mãe que é uma vida que já está, que já existe, optar então pela primeira situação. Mas só mesmo nesse caso. Portanto, no caso da violação, não. O caso da violação será, portanto, uma situação de aborto não aconselhado, não aceito pelo Espiritismo, visto que, apesar de ser uma violação e por vezes apresentar aspectos muito desagradáveis, muito negativos, por vezes até não para nós espíritas, mas para outras pessoas de difícil compreensão, ou até de absoluta incompreensão, ainda nesse caso, segundo a filosofia espírita, não deve ser feito o aborto, visto que é uma vida que está ali em causa e, portanto, é de facto uma morte que vai acontecer e que tem direito à vida e que, com certeza, isso de forma alguma deve, portanto, ser feito, deve acontecer. Vamos ter que terminar esta parte. Muito obrigado a todos. A Amélia parece que tem aqui uma coisa. Não tenho uma lembrança. Tome lá, Amélia. Tenho aqui uma coisa que me tinha pedido para guardar. Pessoa a quem nós fomos convidar fora do Espiritismo para colaborar connosco nesta atividade, nós temos aqui uma lembrançazinha, não nossa, mas também vinda da Óbidos Património, para os nossos conferencistas. Andréia, não se deixe comprar, isso é para ver se vem para o ano. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui no debate. Agora,